Corinthians recebe o Platense pelo jogo da última rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Nesse jogo, podemos ter o atacante holandês Memphis como titular e também eu vou explicar para vocês por que será importantíssimo o Corinthians vencer esse compromisso, pensando, claro, nas fases seguintes da Libertadores da América. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Nesse vídeo vamos falar sobre Corinthians e Platense, jogo da Libertadores da América, última rodada da fase de grupos da competição. Jogo que vai marcar a despedida do atacante holandês Memphis, mas não estou falando em despedida para não mais voltar. Na verdade, o contrato do Memphis teve aí uma informação que estava errado, o prazo de encerramento, que estava como 20 de junho, na verdade, é 31/7. Sim, ele vai se despedir para se juntar à delegação da seleção da Holanda e só vai retornar após a Copa do Mundo, onde, mesmo com o contrato encerrando, ele ainda terá mais, pelo menos dará tempo de fazer mais uns 2 ou 3 jogos. Então, vamos falar sobre o Memphis, toda a situação. Não tem como não falar do Memphis. Vamos falar também sobre a importância do Corinthians vencer esse jogo, pensando nas fases seguintes. Esse vídeo é como se fosse um pré-jogo, devido ao horário, aos compromissos. Eu não consigo estar ao vivo para que possamos fazer o nosso tradicional pré-jogo, então vou deixar esse vídeo aqui para trazer informações da partida e vamos falar um pouco mais sobre o atacante holandês Memphis. Quero lembrar a vocês que logo após o jogo estaremos com o nosso tradicional pós-jogo, assim que a partida encerrar, então aguardo vocês, se Deus quiser, estaremos com o nosso pós. Vamos lá. Primeiramente, vamos trazer algumas informações dos trabalhos que aconteceram na última terça-feira, dia 26 de maio, que foi quando o Corinthians encerrou a preparação para esse jogo que vamos ter contra a equipe do Platense. É jogo da última rodada da fase de grupos. Esse jogo, o Corinthians já entra classificado para a próxima fase. Garantimos a primeira colocação, mas eu vou explicar para vocês porque será importantíssimo o Corinthians vencer. Vamos lá. Futebol masculino, o Timão encerra a fase de grupos da Conmebol Libertadores diante do Platense. Técnico Fernando Diniz comandou exercícios táticos na véspera da partida. O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira, 27, para encerrar a fase de grupos da Conmebol Libertadores às 21h30 na Neoquímica Arena. Timão recebe o Platense pela última rodada do Grupo E. A partida terá transmissão da Globo e também das plataformas GE e Paramount. A equipe do técnico Fernando Diniz concluiu a preparação para o jogo na tarde desta terça-feira, 26, no CT Dr. Joaquim Grava. Após um vídeo com instruções táticas da sala de preleção Flexform e uma ativação na academia, o elenco realizou 2 exercícios táticos sob o comando do treinador. Jogadas de bola parada também foram trabalhadas. Classificado na liderança isolada da chave com 11 pontos, o Timão não quer apenas cumprir tabela diante do Platense. Pronto para o jogo, tivemos aí algumas palavras do volante Alan, a expectativa é que seja titular. Vamos lá para as aspas do Alan. Sabemos da importância do jogo para a classificação geral. Queremos trazer todas as decisões para dentro de casa com o apoio da nossa torcida. Isso será muito importante para chegarmos à final. Quem sabe conquistar o título? O professor passou os pontos fortes e os vulneráveis do adversário. A preparação foi a melhor possível. Agora é colocar em prática. Estamos preparados. Invicto à liderança do Grupo E, o Timão é seguido pelo próprio Platense com 7 pontos, que vai jogar hoje lutando pela classificação. Independente Santa Fé com 5 pontos e o Peñarol tem apenas 3 pontos. O Peñarol já está eliminado. Então, eu estou falando para vocês da questão do Alan de repente ser titular, é que quem concede entrevista para Corinthians TV na véspera do jogo
geralmente acaba sendo titular da partida. Mas vamos lá, dando sequência aqui sobre informações, esse jogo de hoje, ele tem uma importância enorme devido à classificação da Libertadores, tá? Eu vou colocar a classificação na tela aqui para que eu possa explicar para vocês e nós entendermos o que eu estou querendo dizer. Vamos lá, tá aqui, ó, o grupo A. O Flamengo tem 16 pontos, Estudiantes 9, Independente 7 e o Cusco 1 ponto. Ou seja, o Flamengo hoje é o líder geral da competição. Coquimbo 10, Tolima 8, Nacional 8, Universitário 6. Esse é o grupo B. O grupo C, Independente 13, Bolívar 5, Fluminense 5, Deportivo Lara 3. O grupo D, Universidade Católica 10, Cruzeiro 8, Boca 7, Barcelona 3. O grupo E, nosso grupo, nós temos 11, Platense 7, Santa Fé 5, Peñarol 3. O grupo F, Cerro 10, Palmeiras 8, Sporting Cristal 6 e o Júnior Barranquilha com 4 pontos. O Flamengo está aqui muito próximo, né, de ser a principal equipe, a melhor campanha da Libertadores na primeira fase. Nós temos 11 pontos, podemos chegar a 14. Então, podemos chegar na segunda, na terceira ou de repente na quarta. O ideal é vencer o melhor possível, fazer o máximo de gols possíveis. Por quê? Porque você, garantindo a melhor posição, as decisões sempre serão em casa. Eu vou dar um exemplo. Se nós ficarmos na segunda colocação geral, nós só não decidiremos na nossa casa em um possível confronto contra o Flamengo, se o Flamengo ficar na primeira colocação. Então é por isso que eu estou falando para vocês que é extremamente importante, é essencial o Corinthians vencer e vencer bem a equipe do Platense. Falando um pouco agora do Memphis, que tem um envolvimento muito grande nesse jogo, o Memphis que voltou na partida diante da equipe do Atlético Mineiro no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Memphis que ficou parado, machucado, mais de 2 meses, uma lesão muscular, todas aquelas polêmicas e tudo mais. Mas para esse jogo contra o Platense, o Memphis vai se despedir do Corinthians. É a despedida do Memphis do Corinthians. Capitão, como assim a despedida do Memphis do Corinthians? Sim, o Memphis está convocado para a seleção da Holanda, tá? O Memphis vai se apresentar junto com a delegação da seleção da Holanda. Pelas informações que chegam, o Memphis vai viajar na quinta-feira, dia 28. Então, esse jogo é a despedida dele antes da Copa do Mundo. Não é despedida dele embora do Corinthians. O contrato vai vencer dia 31/7. Tivemos essa atualização do Marcelo Paz. As informações eram que o contrato iria vencer no dia 20/6, mas o Marcelo Paz já atualizou, então vai dar tempo dele voltar e ainda jogar 2 a 3 partidas depois da Copa. Claro, se nesse meio tempo o contrato não for renovado. Hoje as expectativas para a renovação, elas aumentaram devido às empresas e tudo, todas as notícias que estamos acompanhando sobre a possibilidade de renovação do Memphis. Está aqui, ó, publicação do Corinthians, tá? Mais de 400 mil curtidas na publicação do Corinthians, confirmando. Memphis Depay defenderá a seleção dos Países Baixos da Copa do Mundo da FIFA 2026. O atacante do Timão terá pelo menos 3 jogos da competição. Japão, dia 14/6, Suécia, 20/6, Tunísia, 25/6. Parabéns pela convocação, Memphis, então, confirmado, Memphis vai defender a seleção da Holanda na Copa do Mundo. Existia ali até de repente uma dúvida, será que o Memphis não vai, porque não jogou muito? O treinador da seleção da Holanda até falou que gostaria que ele tivesse voltado antes e tudo mais. Agora, voltando ao jogo, Memphis estará de volta ao time titular? Será que o atacante holandês vai ser titular nessa partida contra a equipe do Platense? Vamos lá, já falando de escalação, já vou colocar para vocês aqui a provável escalação que eu acho que o Fernando Diniz vai mandar a campo. Capitão, isso é certo? É a escalação correta? É assim que o Corinthians vai entrar em campo? Não, já vou avisar aqui para vocês, eu sempre aviso.
A escalação oficial, ela saiu 1 hora antes do jogo. O jogo é às 21h30, então só saberemos mesmo quem vai jogar às 20h30. O Alan deu entrevista para a Corinthians TV, conforme eu falei para vocês. No tempo que eu trabalhava lá, somente jogador que iria jogar, que seria titular, concedia a entrevista. Então, pode ser aí um sinal que o Alan vai jogar, mas também não é garantido. Bora lá para a escalação, que eu acho que o Corinthians, a forma que o Corinthians entrará em campo hoje. Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, Carrilho, Breno Bidon, Garro, Memphis e o Yuri Alberto. Capitão, por que você acha que o Memphis vai ser titular? Primeiramente, o Fernando Diniz já vem falando há um bom tempo sobre o desejo, a vontade que ele tem de contar com o atacante holandês, de ter o Memphis. Então, acredito que o Fernando Diniz vai começar o jogo com o Memphis. Então, o Memphis, que já voltou, pode voltar a ser titular depois de mais de 2 meses. A última vez que o Memphis foi titular foi no dia 22 de março. Já se passaram mais de 2 meses, que foi justamente a última partida dele antes da lesão, naquele jogo 1-1 contra o Flamengo na Neoquímica Arena. Então, será que o Memphis será a grande surpresa desse jogo contra o Platense? Memphis e mais 10 na escalação do Corinthians. Fernando Diniz já demonstrou por diversas vezes o total desejo que ele tem da permanência do atacante holandês do camisa 10 no Corinthians. Então, hoje, Corinthians e Platense é um jogo importantíssimo, conforme eu expliquei para vocês, para o Corinthians tentar o máximo de pontuação, o máximo de gols possíveis e, claro, brigando aí pela melhor colocação do geral na Libertadores da América. Eu, particularmente, sempre falo para vocês, independente se o Fernando Diniz vai colocar os principais jogadores, uma equipe alternativa, quem entrar em campo tem que entrar e honrar o nosso manto, e acredito que o Timão vencerá hoje a equipe do Platense. E agora é com vocês. Como eu sempre peço, comentem, coloquem aí nos comentários as opiniões de vocês. Vamos lá. Memphis, vocês acham que o Memphis vai ser titular nessa despedida dele para depois ir para a Copa do Mundo? Não vai estar à disposição, por exemplo, para o jogo contra o Grêmio, que será o último antes da paralisação? O que vocês acham? Que o Memphis será titular? Vocês querem que o Memphis seja o titular? Memphis e mais 10? Será que o Diniz vai surpreender com o Memphis entrando entre os titulares? E também jogo, placar, qual a opinião de vocês sobre o placar? Para mim, hoje, 3-0 para o Timão para fechar a primeira fase e a fase de grupos muito bem. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. E lembrando vocês novamente, logo após a partida, se Deus quiser, estaremos ao vivo aqui com o nosso pós-jogo. Aguardo vocês. Então, fiquem todos com Deus. É nós, um abraço e vai, Corinthians. Fui!